O Reizinho Autista, terceira edição, de Maíra Gaiato e Gustavo Teixeira. Capítulo 12. Orientação de pais. Enriquecimento do ambiente. Por que é importante? Ao receberem o diagnóstico, os pais sentem-se muito perdidos. Angústias, medos e incerteza fazem parte desse momento. Surgem muitos questionamentos. E agora? O que devo fazer? O que será do futuro do meu filho? Porém, tenham a certeza de que a criança pode melhorar a reduzir muito os sintomas do espectro. É importante que o ambiente em casa seja saudável e acolhedor. Os pais, todos os dias, têm oportunidade de estimular seus filhos, mesmo que por alguns poucos minutos. Nas rotinas da vida diária, há oportunidades para trabalhar o conteúdo das terapias para a generalização da aprendizagem, pois é no dia a dia que os comportamentos devem ser instalados. Não tem sentido fazer terapia e esperar que a criança melhore magicamente em casa. Uma boa relação entre os membros da família ajuda no manejo de comportamentos inadequados e previne a instalação ou a piora de comportamentos opositores. Seguem algumas dicas para promover um ambiente enriquecido de estímulos. Enriquecimento do ambiente. O enriquecimento do ambiente é um conceito muito importante quando tratamos de crianças no espectro autista. Essa modalidade de tratamento é baseada em uma intervenção simples, mas com resultado muito positivo. Trata-se de expor a criança a um ambiente doméstico rico em diferentes estímulos sensoriais, motores e cognitivos. Essa possibilidade de estimulação passou a ser estudada após a observação de que crianças pouco estimuladas, vivendo em orfanatos romenos durante o governo do ditador Nicolae Ceausescu, das décadas de 1970 e 1980, desenvolviam sintomas comportamentais muito semelhantes aos sintomas de crianças autistas. Estudos com métodos animais também demonstraram que aqueles animais que viviam em ambientes ricos em estímulos se desenvolviam melhor, quando comparados a animais privados de estimulação. O que os estudos científicos estão nos mostrando é que esse enriquecimento do ambiente por meio de estimulação sistematizada produz uma melhora significativa de sintomas autísticos em crianças e adolescentes. Importante destacar que essas intervenções apresentam os melhores resultados quando realizadas em crianças pequenas, menores de 5 anos de idade. Os estudos de enriquecimento do ambiente mostram a importância do trabalho de orientação de pais e cuidadores, pois as crianças que convivem com pais treinados, motivados e que se posicionam como agentes ativos na terapia de seus filhos, apresentam as melhores evoluções clínicas. Dessa forma, os pais bem treinados conseguem se posicionar como verdadeiros coterapeutas e têm a possibilidade de enriquecer a vida de seus filhos por meio de múltiplas intervenções diariamente. Psicoeducação. A disponibilização de material psicoeducativo deve ser a primeira intervenção terapêutica. Normalmente, o momento de informar sobre o diagnóstico da criança e de conversar sobre o plano individual de tratamento é carregado de emoção, preocupações, dúvidas e muita ansiedade por parte dos pais. A equipe terapêutica deve ser acolhedora, atenciosa e esclarecer todos os aspectos referentes ao diagnóstico e ao plano individual de tratamento. Todo o universo de dados sobre a psicopatologia envolvendo o autismo deve ser explicado. Livros, folhetos, websites e toda forma de conteúdo psicoeducacional devem ser fornecidos à família da criança. O trabalho psicoeducativo será fundamental para esclarecer dúvidas, aumentar a adesão ao tratamento, motivar a família e permitir que todos entendam sobre o processo terapêutico que se inicia. Consistência. Provavelmente vocês já usaram alguns dos recursos que abordamos, porém não o fizeram de forma organizada e repetitiva consistentemente. Um dos objetivos deste livro é o de trazer segurança para as escolhas de atitude dos pais. Isso ajudará a mantê-los fortes, mesmo quando estiverem muito cansados, descrentes e com vontade de desistir.
Não existe um segredo ou uma fórmula mágica para tratar o autismo. O maior diferencial no tratamento é entender e se organizar diante das dificuldades que cada criança terá no seu processo de desenvolvimento, e assim utilizar esses recursos para manter a consistência. É muito comum os pais desistirem dos procedimentos por acharem que a criança não entende ou por não conseguirem estabelecê-los na rotina da casa. Perdemos oportunidades de ouro para ampliar o repertório da criança e prevenir comportamentos inadequados. Se tivermos que escolher neste livro um procedimento como principal, manter a consistência é a resposta. Limites. Eduardo é um garotinho de 6 anos muito brincalhão. Ele adora fazer de conta que está lutando com o pai. A interação entre eles funciona muito bem com essa atitude. Filho e pai se divertem. O problema é que Eduardo começou a crescer e seus comportamentos, inclusive nas brincadeiras, ficaram muito violentos. Está usando objetos para atirar. Quando era pequeno, atirava peças dos jogos. Agora está fazendo isso com as cadeiras da sala. O pai dá bronca, mas volta a brincar com ele, deixando a informação ambígua. A criança com autismo tende a ser concreta. Pode apresentar dificuldades em compreender sinais sociais de limites e do momento adequado, dificuldade em entender quando pode ou não emitir um comportamento. Isso se dá em razão dificuldade de flexibilidade mental que a criança, dentro do espectro, pode apresentar. Eduardo não consegue entender que atirar as cadeiras da sala pode trazer consequências graves, como machucar alguém, pois quando pequeno realizava uma brincadeira semelhante que não acarretava esse tipo de dano. Quando o pai o repreende com uma bronca, mas permite que a brincadeira continue, ele não deixa claro que jogar cadeiras pode ferir alguém. Eles costumam brincar de luta, momentos em que comportamentos desse tipo são permitidos. Temos que tomar cuidado para que as regras sejam claras e a informação não fique ambígua. Se dizemos que não, mas depois cedemos em outros momentos, ou deixamos só mais um pouquinho, nossa palavra perde o sentido. Precisamos manter o que dissemos até o final. Com crianças com autismo, o sistema deve ser binário. Ou pode sempre, ou não pode nunca. Baixa tolerância às frustrações. Faz parte do desenvolvimento infantil e do desenvolvimento do cérebro se frustrar. Temos a tendência de pensar que a frustração é algo ruim. Ninguém gosta de se sentir frustrado. Mas infelizmente ou felizmente, ela faz parte da nossa vida o tempo todo. Você deve estar se perguntando como isso pode ser algo positivo. Toda vez que somos frustrados por eventos do dia a dia, nosso cérebro trabalha para nos ensinar a controlar nossos impulsos, sentimentos de raiva, angústia, tristeza, entre outros. E diante dessas condições, aprendemos habilidades importantes, conhecidas como controle inibitório, planejamento, flexibilidade mental. Talvez esses termos sejam complicados de entender inicialmente, mas usamos essas ferramentas constantemente. Imagine você recebendo uma bronca do seu chefe por atrasar um relatório na frente de todos os funcionários do seu setor. Certamente você ficará bravo e com vontade de explodir tudo, porém todos se mantenha calma. Pensar que nossa resposta poderá trazer consequências graves como a perda do emprego. Então, nosso cérebro trabalha para que, mesmo diante de uma situação desagradável ou injusta, consigamos manter o controle. A criança com autismo pode ter mais dificuldade em controlar esses impulsos em situações muito mais simples. Por exemplo, uma disputa com um brinquedo ou ter que esperar a mãe sair do banho para preparar seu leite. Temos que permitir que eles vivenciem essas pequenas dificuldades que gostaríamos de lhes poupar. A vida trará muitas delas. É importante ter treino, desde pequenos, de como se reorganizar e se recuperar nessas situações. Excesso de frustrações. Um ambiente muito disruptivo, no qual ocorrem brigas, gritos, ofensas em excesso, gera estresse e sintomas de ansiedade, que poderão gerar novos comportamentos inadequados e desregulação emocional na criança. Gritar e perder o controle na frente dos pequenos fazem com que o cérebro receba sinais de perigo e ameaça. Substâncias maléficas são liberadas no organismo, aumentando as chances de a criança reagir
e atacar como forma de defesa. Se o cérebro está preocupado em fugir, não vai ter acesso à aprendizagem de comportamentos funcionais. Seja um exemplo positivo para o seu filho. Torne o seu ambiente um lugar facilitador para a aprendizagem e de estimulação contínua. Assim, potencializam-se todos os ganhos que a criança pode adquirir cognitiva e emocionalmente. O Reizinho Autista, terceira edição, de Maíra Gaiato e Gustavo Teixeira. Capítulo 12, parte 2. Orientação de pais, enriquecimento do ambiente. Estratégias para a comunicação. Uma das características mais comuns do autismo é o atraso da comunicação verbal e não verbal. A comunicação é um fator de extrema importância para a nossa convivência em sociedade e interação com as pessoas. A criança com autismo pode apresentar essas dificuldades de diversas maneiras. Camila olha para o alto da estante e vê seu ursinho de pelúcia preferido lá em cima da prateleira, mas não consegue pegar. Ela tem 2 anos e está dentro do espectro autista. Não consegue pedir para a mãe pegar o urso, pois tem dificuldade em se expressar. Não aponta e nem balbucia com pedidos intencionais. Ela não consegue se controlar e começa a chorar, pois quer desesperadamente seu bichinho e não consegue expressar seu desejo. A mãe tenta ler o choro da criança para entender o que a filha quer. É muito angustiante não conseguir se comunicar. Quando pensamos em comunicação, tendemos a pensar na fala propriamente dita. Temos outros tipos de comunicação que usamos automaticamente para nos expressarmos. Se durante o almoço e estamos com a boca cheia, impossibilitados de falar naquele momento, mas percebemos que a comida precisa de um pouco mais de tempero, olhamos para a pessoa mais próxima e apontamos para o saleiro que está na mesa. A pessoa vai entender que você precisa de mais sal e o passará para você. Veja o quanto uma comunicação não verbal se faz necessária. Camila, do caso relatado anteriormente, não necessita ainda esses recursos, o que a leva a emitir um comportamento inadequado que angustia ainda mais sua mãe, por não entender o motivo do choro inicialmente. Converse com a equipe terapêutica do seu filho sobre o uso de figuras ou outras formas de estimular a comunicação em casa. Atividades em casa. Promover generalização do aprendizado. Participe das lições ou atividades que seu filho aprende nas terapias e na escola. Se estiver aprendendo a falar sobre animais, por exemplo, leve-o ao zoológico. Se for sobre números, utilize esse aprendizado em alguma atividade em casa, como contar quantos pratos precisam ser colocados sobre a mesa. Tão importante quanto fazer terapias é realizar atividades da vida diária em casa. É muito comum ver babá ou mamães fazendo tudo pela criança e correndo para levá-la para a terapia. Não faz sentido. A mãe vai precisar sempre buscar mais e mais terapia para correr atrás do prejuízo do que deixou de estimular ao fazer as coisas no lugar da criança. A generalização é o processo mais importante de todo o tratamento, pois a criança utilizará em ambientes e com pessoas diferentes todo o conteúdo aprendido nas terapias. Incentive o filho a se cuidar sozinho. Ajude seu filho a aprender a realizar as atividades da vida diária, tais como vestir-se, comer sozinho, tomar banho. No início, a criança precisará de ajuda, pois ainda não sabe como fazer sozinho. Diminua o nível de suporte gradativamente, até a independência total. Periodicamente, peça para a criança fazer uma nova ação sozinha. Esses treinos vão proporcionar à criança maior autonomia na vida. No começo, você terá muito mais trabalho do que se fizer por ela, mas valerá a pena. Não percebemos, mas tarefas simples estimulam o desenvolvimento motor, a atenção, a coordenação e muitas outras áreas cognitivas. Dar tarefas para a criança realizar. Peça para a criança ajudar nas tarefas domésticas, tais como colocar as almofadas no sofá, puxar o lençol da cama, guardar seus sapatos. Tire alguns momentos para monitorar a criança nessas atividades que geralmente fazemos sozinhos. Aproveite todos os momentos possíveis.
Pensa que pode ser uma oportunidade de aprendizagem com estímulos diferentes. Elogie seu filho sempre que ele conseguir realizar um pequeno desafio que lhe foi apresentado. Manter o ambiente doméstico saudável. As pesquisas comprovam que crescer em um ambiente acolhedor, com pessoas que se respeitam, reduz as chances do desenvolvimento de comportamentos disruptivos nas crianças. Propicie esse ambiente a seu filho. Isso contribuirá para seu desenvolvimento e ajudará toda a família de modo geral. Pai e mãe parceiros. Sente-se com seu cônjuge e divida as tarefas e responsabilidades domésticas. Tracem planos juntos para que um apoie o outro nas situações mais difíceis e para enfrentar as mudanças de comportamento que foram discutidas nesse livro. Vocês precisarão apoiar um ao outro e se alinhar quanto aos procedimentos, por qual vão começar e como farão. Sabemos que o estresse do dia a dia pode contribuir para desentendimentos entre os pais. No caso de pais separados, alinhar a rotina e as tarefas de cada um vai beneficiar muito a criança com autismo. Tenha uma refeição ao dia em família. A família reunida na hora da refeição é fundamental para que todos possam trocar ideias e experiências, tirar dúvidas, relatar situações importantes do dia, observar a criança. Isso reforça os laços de boa convivência e promove a interação com a criança que tem autismo. Incentive seu filho a colocar a comida no prato e se alimentar sozinho, mesmo que no início haja muita bagunça na mesa. Procure oportunidades para seu filho desenvolver habilidades sociais. Promova saídas rápidas com os colegas da escola. Chame-os para tomar lanche na sua casa ou em algum local no dia a dia. Faça o mesmo com as crianças do seu condomínio. Aproxime-se dos pais para que eles conheçam melhor seu filho. Esses encontros promovem situações sociais que trarão estímulos importantes para o desenvolvimento da criança com autismo. Ela precisa se expor a diversas experiências que trarão consequências diversas para a modelação das suas habilidades sociais. Coloque a criança em aulas e atividades em grupo para fazer algo de que ela goste. Motivação diante de uma atividade prazerosa gera maior engajamento e permite maiores oportunidades de aprendizagem. Se necessário, use um adulto como mediador para que a criança esteja inteirada ao grupo. Trabalhe em conjunto com a escola. Converse com a escola sobre como está o comportamento do seu filho, oriente as professoras sobre as estratégias discutidas com os especialistas. Os professores costumam ter muita vontade de ajudar, mas têm pouco apoio da direção de suas escolas para fazer isso. Incentive a prática de esportes. Ao contrário da exposição a situações de estresse, praticar esportes libera no cérebro uma variedade de substâncias benéficas ao organismo, tanto da criança quanto de nós adultos. Além disso, promove interação social, convivência em grupo, organização, imitação, habilidades motoras e segmento de comandos coletivos, que são muito importantes para a estimulação da criança. Tenha um tempo para você. Vocês podem ter um tempo para si individualmente ou também como casal. Os pais podem se sentir culpados por não estarem estimulando os filhos o tempo inteiro, mas ter alguns momentos para realizações pessoais deixará vocês mais felizes e isso refletirá na criança. Busque ajuda especializada. A busca por grupos de ajuda mútua ou mesmo por tratamento psicoterápico pode ser de fundamental importância. Os pais devem ficar muito impactados com o diagnóstico. Muitas vezes investem toda a sua energia no início do tratamento e quando a criança começa a melhorar, se sente desgastados. Seu filho precisará muito de você. Manter o equilíbrio será fundamental para ajudá-lo. Os pais, cuidadores e familiares precisam entender sobre autismo, mas também aprenderão diariamente muitas coisas sobre a criança. Vê-la como realmente é, até que ela se sinta compreendida. Vocês se surpreenderão. Ela tem muito mais a ensinar-lhes do que vocês a ela.